Voltamos com Bom Dia Pará, 7-3, voltamos com o esporte, né, André? Márcio, quando acaba a rodada, mais uma vez bom dia para você, para quem está chegando agora com a gente. Olha, vamos colocar a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí é o líder com 11 pontos, seguido do Cuiabá também com 11, essas equipes venceram ontem. Mas os catarinenses têm aí, né, no saldo de desempate, acabam tendo o melhor saldo de gols, né? O terceiro é o Vila Nova. Não sei o que o Vila Nova está fazendo aí. O Curitiba fecha o G4, o Remo é o 8º colocado com 9 pontos. Já o Paysandu está no Z4 aí na 18ª posição com 2 pontos até o momento. Nós tivemos até aqui, Márcio, 5 rodadas, não é isso? Da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E volto a dizer, não sei o que o Vila Nova está fazendo aí. O Remo está lá, né? O Remo, ele como abriu lá na sexta-feira, né, a rodada, ele ficou esperando os outros jogos aí. O Atlético Paranaense, tido aí como certo para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, voltou a perder. O América Mineiro também perdeu. E aí o Remo fica, então, na 8ª posição. Vamos falar agora do Paysandu, que está na 18ª. O Paysandu volta a jogar só no sábado pela Série B, porque tem Copa do Brasil no meio de semana. Ele pega o Volta Redonda, que só tem um pontinho, Márcio. Ou seja, vai ser o confronto aí, de repente, de quem assume a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, infelizmente. Olha, gente, no Mangueirão, o torcedor do Paysandu marcou presença contra o CRB. Todos ainda comemoravam o título do pentacampeonato da Copa Verde. Os bicolores queriam, logicamente, a primeira vitória na Série B, mas não foi dessa vez. Um empate contra os alagoanos e o time na zona de rebaixamento da competição foi o que acabou tendo como resultado nesse domingo. Acompanhe. A torcida bicolor chegou ao Mangueirão bem confiante. A galera estava animada. Bandeiras nos carros, vários lobinhos de pelúcia. A empolgação tinha um bom motivo. Maior campeão da Copa Verde, né? E provou mais uma vez isso, né? 5 títulos, né? E a taça estava presente no estádio. Ou melhor, as 5 taças. Foi com essa energia que o Papão entrou em campo para enfrentar o CRB pela 5ª rodada da Série B. E o time bicolor começou bem. Borazzi cabeceou e Matheus Albino fez grande defesa. O Paysandu seguiu em cima, encurralando o CRB na defesa. Em outra finalização de Borazzi, outra defesa de Matheus Albino. O atacante argentino tentou até de bicicleta, mas dessa vez ficou fácil para o goleiro. E o jogo seguiu assim, com o Paysandu em cima, tentando abrir o placar, mas sem tanta eficiência na finalização. Aos 40 minutos, Ramon Martínez sentiu a coxa direita quando ia marcar Thiaguinho. Aí o atacante avançou, cortou Luan Freitas e chutou no cantinho de Matheus Nogueira. 1-0 para o CRB. Martínez não continuou no jogo, foi substituído. E o empate do Papão veio em seguida. Matheus Vargas interceptou o passe e deixou Heverson livre para marcar. 1-1. O que nós produzimos, para quem enxerga o jogo com os olhos abertos, era para a gente vencer a partida hoje no início até de 2-3, digamos assim. Mesmo que nós tivéssemos tomado aquele gol ali. O primeiro tempo ali, o placar justo ali era 3-1, vamos dizer assim. Na volta do intervalo, o Cachorrinho quis participar da partida. Com o jogo valendo, Matheus Vargas também parou em Matheus Albino. Na tentativa de contra-ataque do CRB, Vilela deu um carrinho por trás. O árbitro deu cartão amarelo, mas foi chamado no VAR e decidiu trocar a cor do cartão, deixando o Papão com 1 a menos em campo. Mesmo assim, o time bicolor seguiu atacando. Borazzi chegou atrasado nesse cruzamento. Nicolas, que entrou no segundo tempo, não conseguiu cabecear. Já nos minutos finais, Matheus Nogueira precisou salvar 1, 2 vezes. E assim, o jogo terminou, sem vencedor. Não foi dessa vez que o Paysandu conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Com empate em 1 a 1 com o CRB, o time bicolor segue na zona de rebaixamento,
agora com 2 pontos em 5 rodadas. Eu estou feliz com a entrega dos meus jogadores, né? Só estou contrariado porque nem eles mereciam que a gente não vencesse o jogo hoje, né? Nem nós mesmos, da diretoria, da comissão, nem um torcedor, né? Em nenhum momento eu estou chateado com os meus jogadores, é porque a dinâmica do futebol é assim, às vezes você tem que ter mais paciência mesmo. Né? Porque falar um A, B, C, D, perdeu o gol. Cara, mas nós criamos muito, paciência, a bola não está entrando com naturalidade, mas a gente não deixa de lutar, de pelejar, é ter paciência mesmo, sabe? É claro assim, eu não gosto de vender isso para o torcedor, porque temos que ganhar todos os jogos, a dinâmica do futebol é essa, mas internamente, com a cabeça fria, é isso que nos resta, Dinho. Mas, professor, a bola tem que entrar, professor, tem que falar para os atacantes. Já estou até conversando com o professor. Isso, batendo aquele papo. É, falar para os atacantes colocar a bola para dentro. Fizeram alguma coisa, porque os dois centroavantes do Paysandu, eles criam a oportunidade, por exemplo, o Nicolas. A maior valência do Nicolas qual é? Bola de cabeça. Ontem ele teve essa bola de cabeça no final do jogo para ganhar com 1 a menos a equipe adversária e não fez. Então, o Benítez, a mesma coisa, cria oportunidade, vai de cara com o goleiro. Concordo com o treinador, quando ele coloca o Luizinho, que o primeiro tempo era para ser 3-1, mas só dá para ser 3, professor, se fizer os 3 gols. Não adianta só criar a oportunidade e essa bola não acabar entrando. É claro que todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer vencer, mas precisa ter competência. Olha, gente, na quarta-feira o Paysandu encara o Bahia, tá? Pela primeira partida da Copa do Brasil. É uma aqui e outra lá em Salvador. O mesmo Bahia que ontem aprontou na Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu até então o líder Palmeiras em São Paulo, né? Exatamente, pelo placar de 1-0 e veio direto para Belém para fazer esse jogo na quarta-feira contra o Paysandu. E aí há quem fale a respeito do seguinte, Márcio. Cara, vai passar do Bahia? Gente, é futebol, né? E são 2 jogos só. Não é um campeonato de ponto corrido o ano todo. O Bahia é uma equipe muito qualificada, investimento fantástico, um time Mais bom. de 100 milhões de investimento. Né? Exatamente. E o Paysandu se encontra no momento, até deu uma respirada para buscar ar, o Paysandu se encontra no momento totalmente destroçado fisicamente. Os caras estão jogando aí na raça. Ontem a gente viu isso, mesmo 11 contra 10, quando se quase faz o segundo gol, não tomou o segundo, ganhou um ponto, que valeu até por 3 ontem, porque com 1 a menos hoje, com um time que jogou a final da Copa Verde um dia desse, tomou uma cervejinha, né, comemorou o título, né, as jogadoras não dormiram, passaram 2 dias em Belém, só 1 dia e meio para descansar e poderem entrar em campo contra um CRB que se vence é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E não cola aquela história de, porque quem trabalha na construção civil não descansa, o fulano não sei o quê. Gente, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Futebol de alto rendimento é bem diferente. E, né? hoje, exatamente isso. Aí vem as lesões. Vi ontem, o Paysandu não tomou esse gol ontem porque o volante abriu a perna, né? Desistiu do lance. O rapaz do time adversário não tem culpa, porque ele nem viu, o cara estava atrás dele, e aí saiu o gol naquele momento. Então, essa situação, o Paysandu está sendo escalado hoje pela condição física do atleta, não é nem mais pela condição técnica, né? Ou tática daquele momento. Então, isso, eu costumo dizer que foi causado pela competência do Paysandu. Se ele não tivesse ido para a final da Copa Verde, se ele não tivesse classificado para a Copa do Brasil, tivesse saído lá atrás no Parazão, que ele vai decidir para semana que vem, ele estava jogando só o Campeonato Brasileiro e não estava nessas circunstâncias. Né? Mas não é assim. Que você, quando sabe do calendário que você vai disputar durante a temporada, você precisa ter um plantel que vai suportar aquilo. Não é só por e vamos ver o que a gente consegue, porque é time grande. E sendo time grande, vai ter cobrança na arquibancada. Então, o momento é péssimo na Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol, ele é dinâmico. Semana que vem, o Paysandu... Semana que vem, dia 7? Sim. O Paysandu pode ganhar do Remo e ser campeão paraense. Tem 2 jogos aí, 7 e 14. Vai se comemorar de novo, vai ter taça de novo. Mas não dá para esconder que a pretensão do torcedor é fazer uma bela e boa Série B para, no mínimo, permanecer. Sim. Então, aí você vai arriscar? Não, vamos botar um time misto aí contra o Bahia, a gente cumpre um papel aí, toma uma sacolada, vai ser complicado. Ou seja, você cobre a cabeça, os pés ficam de fora. Você cobre o pé, a cabeça está ficando de fora. É a superação mesmo, como você falou, né, Breno? Tem que se superar mesmo. 7 jogos que o Paysandu não ganha de ninguém, Márcio, que ele enfrentou, e isso pesa
no momento em que você olha para a arquibancada e do que foi proposto para dentro de campo para essa temporada. Olha, gente, ontem no Mangueirão, é importante a gente citar, Márcio, saindo agora das 4 linhas, né? Saindo das 4 linhas, mas que tem tudo a ver Isso, com a torcida principalmente, com a né? torcida. Fazia um tempo já que a polícia no estado do Pará, o sistema de segurança, junto com a própria secretaria lá do Mangueirão de Esporte, vinha monitorando as câmeras para pegar uma quadrilha que vinha cometendo roubo de celular, ou furto do celular, né, no caso, furto de celular. Então, ontem, 12 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia que funciona lá dentro do Mangueirão, no dia dos grandes eventos. Isso não vinha acontecendo só em jogos, mas em shows também. A inteligência entrou, desarticulou essa quadrilha, aí 2 mulheres foram presas. Aí eles se vestem de torcedor para estar no meio da torcida e tudo mais. Se infiltram lá, né? Exatamente. De repente nem são torcedor daquele clube, mas aí a polícia ontem atenta com as câmeras lá do Mangueirão e pegou cada rapazinho aí que, em vez de ir lá para assistir o jogo, foi lá para tomar a coisa dos outros e aí acabaram se dando mal. Operação Mãos de Magneto, né? Operação Mãos de Magneto. Por que Mãos de Magneto, Márcio? Olha, imagino que era justamente dessa forma que eles conseguiam furtar os celulares, né? Com a mão ali bem rápida, Sim, né? Às vezes na hora da comemoração, você pulando ali, né? E é até importante destacar, né? Você falou roubo, na verdade é furto, né? Porque o roubo ele se configura com o uso da violência, uma ameaça, uma arma, uma faca. E que você rouba sem perceber, né? Leva sem perceber, no caso é furto, não é roubo. Exatamente. Enfim, mas está aí a informação porque preocupa, né, Abner? Você está aí num momento de descontração, num show ou num jogo de futebol, espera curtir numa boa e de repente tem um transtorno aí do celular levado. Mas há quem diga no país que um roubozinho de celular não tem problema nenhum. Tem sim, foram presos aí. Dá para soltar amanhã. Olha, gente, vamos falar agora do Clube do Remo, né? A Nação Azulina está em festa, né? O empate do Remo com o Criciúma não foi suficiente, claro, para o Leão entrar no G4, mas manteve a invencibilidade azulina na Série B. E o Leão, para voltar para casa, Márcio, só chegou ontem, 22 horas. Pois é, houve um problema na conexão em Belo Horizonte, né? Exatamente. Jogadores penaram aí para voltar para Belém do Pará. Mas o certo é o seguinte, o Leão continua invicto, vencendo em casa, empatando fora. Bora acompanhar. Um lance para lamentar. E o outro para comemorar. O Remo não perde na segundona do Brasileiro. Os azulinos visitaram o Criciúma no Heriberto Wilson, pela 5ª rodada da Série B. O Leão começou em cima. Primeiro, Janderson carimbou o travessão. Em seguida, Pedro Rocha chutou por cima do gol. O Criciúma não oferecia tanto perigo a Marcelo Rangel. Depois de um início movimentado, o jogo acabou ficando sem tantas chances criadas. O time catarinense rondava a área do Remo e o Leão rondava a área do Tigre. Não passou disso. Só que na volta do intervalo, o Criciúma foi ligeiro. Neto Pessoa, aquele mesmo, tocou para Morelli chutar forte no canto direito de Marcelo Rangel. 1-0. Juninho quis fazer o segundo de fora da área, mas nem chegou perto disso. Também de longe, Janderson tentou surpreender o goleiro Cauã. Felipe Viseu chegou a marcar, mas a lei do ex foi cancelada. O atacante estava em posição de impedimento. Minutos depois, Marcelo Rangel impediu o segundo gol do Tigre, aparecendo bem 2 vezes. O goleiro azulino também defendeu esse chute cruzado de Marcelo Hermes. O Remo ainda teve uma baixa na partida. Maxwell entrou, sofreu a falta minutos depois, foi atendido no gramado e saiu chorando, deixando o Remo com 1 a menos em campo nos instantes finais da partida, já que o técnico Daniel Paulista tinha feito todas as substituições. E aí veio essa jogada impressionante. Sávio avançou pela esquerda e tocou para Pedro Rocha chutar bem. Marcelo Hermes tirou em cima da linha. Adailton pegou o rebote
E Cauã fez uma defesaça, também debaixo do travessão. Mas a fase é boa para os remistas. No escanteio cobrado por Sávio aos 47 minutos, Reinaldo cabeceou com categoria e deixou tudo igual no placar. Final de jogo, Criciúma 1, Remo também 1. Primeiramente, glória a Deus, a gente vem batalhando, a gente vem lutando dentro de campo e isso mostra a força da nossa torcida e a força da nossa equipe. A gente não desiste nunca, mesmo com a menos, a gente conseguiu um empate fora de casa. Desistir não é uma opção. O time azulino foi buscar o empate nos minutos finais para manter a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 9 pontos em 5 rodadas, com 60% de aproveitamento. A equipe foi muito valente, foi muito corajosa e nos deixou muito satisfeitos, porque não é fácil jogar aqui, levamos um ponto importante, o Remo fez uma boa apresentação, jogou, procurou seu resultado, não conseguiu a vitória, mas sai com um ponto que é um ponto importante e que nos mantém ali entre os primeiros. O Remo está no caminho, acho que o reflexo da arquibancada também mostra o que o torcedor está enxergando. Mais uma vez, o nosso torcedor nos apoiou aqui em grande número, né, o tempo todo, jogou junto com a equipe e no final retribuiu todo o esforço que a equipe teve dentro de campo na busca desse empate. Não desistir, o time está dando liga, o torcedor está jogando junto. Márcio. Está confiante, Abner? Estão deixando a gente sonhar. Série A vem aí? Rapaz, tem muita água para rolar, Márcio. Mas começou muito bem, né? Está começando muito bem, né? Está começando muito bem, melhor. Podia ser melhor. Podia estar com 12 pontos. Teve chance para que isso acontecesse, principalmente nos jogos contra o Ferroviário e o outro já me esqueci. Mas, cara, o time está redondo. Esse gol tomado foi uma desatenção de início de segundo tempo. Sabe quando tu volta assim, dizendo, rapaz, não é tudo isso não, vamos lá, e tomou o gol. Mas depois persistiu, buscou, insistiu e foi atrás desse empate. E o cara que fez o gol, Márcio, é o Reinaldo, o zagueiro. Cara, ele mereceu esse gol, porque o que ele fez no jogo foi muito valente. E mereceu ser herói, claro, junto com os outros companheiros, logicamente. Os que estão devendo deveriam se inspirar, né? No próprio elenco do Remo, os que estão devendo no elenco do Remo deveriam se inspirar naqueles que estão entregando raça, vontade. E quando você tem muita vontade, Márcio, quando você está muito atento, está preparado, a competência vem junto, né? E aí pinta lance para você fazer gol, pinta lance para você salvar gol. Eu acredito muito nisso. Então, mas é preciso que todos tenham empenhados nessa situação. Viu, Viseu? Porque o Viseu tem um inimigo da bola, Márcio. Até chegou a marcar mais foi anulado, né? Se não tivesse a bola, eu acho que esse rapaz ele é melhor. Mas boa sorte, o Remo volta a jogar no final de semana, em casa, fazendo os 3 pontos, Márcio. Tem muita chance de retornar ao G4, né? De estar ali no G4. Pois é, mas o Remo ainda não pisou no G4 assim com os 2 pés, né? Não, mas na última rodada ele encerrou no G4. Ele só não terminou essa próxima rodada. Ficou naquela coisa do saldo e tal, vantagem para lá, vantagem para cá. Mas não há de ser nada. Aí sobrar para os irmãos amazonenses no final de semana. Leão, presta atenção. Vamos lá. Bora falar da Série D? Vamos lá. Eu vejo seu sorriso nessa segunda-feira, Márcio. Bom sorrir, né? É verdade. Olha, nosso propósito aqui é deixar vocês confusos aí, quem torce para quem, né, Márcio? É difícil descobrir para quem uma Abner torce, é muito difícil. E o Márcio, a mesma coisa. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, Tuna e Águia fizeram bonito na segunda rodada e venceram os seus adversários. Vamos com bola na rede. No da Tuna, então, saiu muito gol, viu? Coloca na tela pra gente. O Trem abriu o placar aos 6 minutos. O paraense Aleilson invadiu a área e só tocou para Jonas mandar para o fundo do gol. Ju Alagoano enxergou Jaime livre e ele não perdoou, 1-1. Na velocidade, Aleilson botou a locomotiva na frente outra vez com um chute cruzado sem chance para o goleiro. Na volta do intervalo, Paranhos ganhou na raça, Ronald pegou a sobra e carimbou. O goleiro Vitor Lube defendeu, mas a bola bateu na trave e sobrou para Jaime empatar de novo, 2-2. A virada Cruz Maltina veio. Emerson achou um passe preciso para Alex Silva virar o jogo. No final, Paranhos arriscou de fora da área e fechou a conta. Tuna 4, Trem do Amapá 2.
Na Arena da Floresta, o Águia de Marabá encarou o Independência. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 30 minutos, a defesa acriana falhou e Jonatas Basto abriu o placar. 10 minutos depois, Romarinho pegou na entrada da área e mandou rasteiro, sem chances para Tião. Final, Independência 0, Águia de Marabá 2. Olha aí os nossos paraenses fazendo bonito nesse primeiro momento da Série D do Campeonato Brasileiro. Márcio, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre a semana do futebol paraense, com Copa do Brasil, Série B e Série D, com Tuna e Águia. Parabéns pelo resultado. Volto já, Márcio. Valeu, Abner. Até daqui a pouquinho, então. Agora às 7h24... Estamos com o Sport, Abner Luiz, já com a classificação da Série B, né? Vamos dar uma olhada na classificação da Série B, para você que acordou um pouquinho mais tarde, não viu a gente aqui no primeiro momento. Avaí é o líder, ganhou ontem, Cuiabá também venceu em casa, Vila Nova é o terceiro colocado, Curitiba fecha ali entre os 4 que subiriam hoje para a Série A do Campeonato Brasileiro. O CRB ontem, se ganha o Paysandu, ele ia a 12 pontos, era o líder, né? Ia estar lá nas cabeças, mas empatou com o Papão. O Atlético Paranaense e América Mineiro perderam na rodada, o Remo empatou, tem 9 pontos, está na 8ª colocação. Próximo jogo do Paysandu, sábado que vem, ele enfrenta o na Volta... Série B, né? Na Série B. Volta Redonda, que tem 1 ponto, Paysandu 2 pontos, desesperados aí na 6ª rodada, pelo menos, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Paysandu entra em campo pela Copa do Brasil. Enfrenta o Bahia, que ontem venceu o Palmeiras na Série A, lá dentro de São Paulo, pelo placar de 1-0. Bem, Paysandu encarou o CRB ontem no Mangueirão, com o apoio do seu torcedor, com chuva, bastante chuva. Paysandu se lançou ao ataque, pressionou o adversário, perdeu oportunidades de gol, que depois foram colocadas pelo técnico Luizinho na coletiva, né, que o Paysandu merecia ter saído com a vitória e tudo mais, mas o jogo foi se desenrolando, você não vai fazendo gol, você pega uma equipe que está aí nas cabeças da Série B do Campeonato Brasileiro, também experiente, que veio também para jogar futebol e acabou abrindo o placar depois da lesão do volante bicolor, que desistiu da jogada. Aí, um bonito gol, né? O goleirão ficou meio vendido, porque acredito que a bola ter passado embaixo da perna do zagueiro acabou fazendo com que ele não visse corretamente a bola, mas ainda foi no reflexo, acabou tomando o gol no canto dele. E aí a substituição. O jogo continua, o Paysandu continua indo para frente, a preocupação era a questão física, pelo desgaste, mas chega ao gol do empate e feito não pelos atacantes, né, que estão devendo aí nessa Série B ainda do Campeonato Brasileiro. O que é tradicional nos estádios do Brasil, o cachorrinho entrando para ver se dava um reforço para o Papão, mas que defesa do goleiro do CRB também. Aí, ó, cachorrinha. Que fez boas defesas, por sinal, no jogo. Essa aí, então, né? Essa aí foi um defesaço. E aí foi uma jogada que praticamente definiu a partida, Márcio. Por quê? Porque simplesmente o Vilela, que é um bom jogador, se doa, chega ao ataque, mas acabou precipitando aí. Eu vou acreditar isso, Márcio, ao cansaço. Esse cara, não vou conseguir correr atrás desse cara até o final, vou logo derrubar ele. Só que ele não contava que ele chegaria tão atrasado, né? E o Paysandu continua insistindo mesmo com 10, Márcio. E teve a bola do jogo, que foi essa com o Nicolas. Nicolas faz esse gol, possivelmente o Paysandu conseguiria sua primeira vitória, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB teve 2 chances ainda, o Matheus, goleiro do Paysandu, acabou salvando defesaço, uma das defesas mais bonitas do final de semana, pode ter certeza, ficou no 1-1. O Paysandu segue aí 7 jogos sem conseguir uma vitória. Já o Remo só tem compromisso na Série B, né? E no próximo sábado contra o Amazonas. No Ver-o-Peso, os azulinos estão só alegria pela boa campanha do Leão na competição. E claro, não faltou aquela velha encarnação do futebol, seu Márcio. Vamos lá. Quando o assunto é Série B, os remistas estão assim, ó, tranquilos. Olha o seu Adriano, de boa depois de um empate fora de casa. Eu digo assim, para a Série B, eu acho que o dever de casa é fundamental. Agora, se fizer um empate, tá ótimo. Se tiver ponto maior ou ganhar, é excelência, né? Com 1-1 diante do Criciúma, o Remo somou 9 pontos na Série B. Saiu do G4,
mas permanece invicto na competição. O rendimento tá bom. Bom, não tá ótimo. O treinador tá de parabéns. Só que a gente tem que mandar o Jadson para parar um pouco e tomar açaí, que tá meio pesado. A fase tá boa na segundona. Aumentou até a venda das camisas azulinas no Seu Francisco. O Remo sempre teve uma boa saída para camisa e agora com essa fase tá se mantendo o tabu de vender bem, graças a Deus. O time outro lado lá foi campeão e quase não vendeu nada. Não sei que título é esse que eles levaram, que nem procuraram por camisa. E Seu Francisco, calma lá, ele já tá cutucando o rival. Isso daí é cena para os próximos capítulos. Sábado, o Remo ainda pega o Amazonas pela 6ª rodada da Série B. Vai ter duelo de felinos no Mangueirão. A onça que tem medo do leão, meu patrão. Não é o leão que tem medo da onça, entendeu? Agora o nosso time é time frieira, entendeu? É só no totó, só no pé, ó. Entendeu? O Remo vai ter essa semana toda para treinar e para se preparar, porque depois do jogo contra o Amazonas pela Série B, tem a decisão do Campeonato Paraense. Serão 2 jogos no Mangueirão e contra o maior rival, o Paysandu. Quem? Você tá falando do pessoal lá de baixo, nós estamos lá em cima, entendeu? Eles têm que se preocupar com a gente, entendeu? Paysandu, quem é Paysandu já? Só quem é penta é o Remo, 33 partidas. Tem 2 anos que tu não ganha uma partida. 3 partidas sem ganhar o Remo. Tem 2 anos, bicampeão. Sem ganhar o Remo. Tem 2 anos que não ganha nada. É válido. Ih, rapaz, esse assunto é delicado. Já vou até embora antes que dê confusão. Valeu. Isso aí a gente faz em casa, né? Faz no condomínio, faz no dia a dia, sai daqui, para no sinal ali. O cara, o Leão, o e tudo mais. No Ver o Peso não pode ser diferente, né, seu Márcio? Com certeza. Ver o Peso é, como diz o Ferreira, o termômetro das torcidas, e o Remo com uma boa fase, obviamente, tira onda, e aí se vai. Semana movimentada, né, do futebol paraense, né, Abner? E o bacana é quando os dois estão bem, né? Quando um não está legal. Para encarnação, não, porque aí. Mas a gente também não pode viver nossa vida no futebol paraense só de encarnar torcida com torcida. A gente tem que, né? Claro. Ter bons resultados para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Você encarna muito, Márcio? Faz parte, né? É bom depois de uma rodada. Encarna assim quando quem ganha, assim. Com você principalmente. Você adora uma encarnação, é bom, né? Quando o seu time ganha, seu time perde. Gente, uma boa semana para todo mundo. E você que vai se mexer na semana, manda pra gente seu vídeo. Sexta-feira tem um Te Mexe. Você que gosta de correr, nadar, praticar outro tipo de esporte, fica à vontade, né, Abner? Exatamente. Sexta-feira tem mais. Tem muito mais. Tchau, gente. Boa semana. Obrigado pela companhia. Boa semana. Tchau, até amanhã. Valeu.